Começou? Então tá bom. Pessoal, bom dia então. Nós vamos começar a nossa aula, nós vamos gravar com uma outra câmera e transmitir com outra, porque tem um probleminha técnico aqui no Google Meet na gravação da aula. Bem? Legal a gente estar aqui novamente com vocês. Vão mandando comentários aí que o Elton vai mandando as mensagens lá pra gente. Vamos orar? Pai amado e querido, Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia e pedir que o Senhor nos abençoe agora, através do Teu Espírito Santo, a podermos transmitir a Tua Palavra, podemos aprender juntos sobre a nossa vida como homem, o nosso papel, a nossa responsabilidade dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade. E eu peço em nome de Jesus, ajuda-nos, ajuda quem está nos assistindo, os irmãos que estão aqui, a nós andarmos juntos e compreendermos a Tua Palavra. Fica conosco, é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Querido, é o seguinte, semana passada nós tivemos um break aí de um tempo. Se você vê o vídeo da semana passada, ficou um bom tempo sem transmissão. E foi justamente no ponto mais importante da aula, no ponto que é a forma, lembrando o nosso tema, né? Ser macho e não machista. A forma como Jesus tratava as mulheres. Então nós mostramos na primeira parte da aula que realmente a Bíblia relata várias ações machistas, várias ações que são reprováveis para o comportamento do homem, e nós temos um referencial, nós vamos trabalhar sempre esse referencial que é com Jesus. Então justamente nesse momento falhou aí a transmissão e consequentemente na gravação. Então eu vou dar um relato rápido agora para você retomar e entender essa ponte que nós fizemos lá. Então está aqui, então a pergunta: como Jesus tratava as mulheres? Veja, Jesus, ele não se limitava, ele não se acomodava às convenções sociais e religiosas, e até culturais, né? As convenções sociais e religiosas não pautavam as ações de Jesus com as mulheres, tá? Então veja, até então, no momento cultural, a mulher, ela não era independente, né, na sua espiritualidade com Deus, e era muitas vezes, infelizmente, tratada como um ser humano de segunda classe. E isso não é só no contexto judaico, tá? O contexto judaico ainda mantinha uma dignidade com a mulher, um trato com a mulher por causa da lei. Só que outros povos contemporâneos, como na época os gregos, os romanos, os antecessores, irmãos, as mulheres eram realmente tratadas como um ser humano sem importância, tá? Então, Jesus não. Jesus tratava, e nós vamos ver alguns exemplos, as mulheres como pessoas independentes, né, adultas e não seres de segunda classe. Vamos ver alguns exemplos, tá? Por exemplo, era proibido o homem conversar com uma mulher que não fosse a sua esposa. Então isso era proibido, era um escândalo, não era conveniente. João capítulo 4 mostra Jesus ali cansado, à beira do poço, e chega uma mulher samaritana, uma mulher que ainda era do povo samaritano, ao qual o judeu não tinha nenhum contato. O judeu considerava povo misturado, né? Então, essa mulher que ainda tinha a questão cultural, a questão de povos, Jesus conversa com ela. Então, muitos de vocês já conhecem a passagem, leia lá João 4 e veja a forma que Jesus trata essa mulher. Jesus quer resolver a questão da espiritualidade dela. Jesus quer matar a sede espiritual dela. Esta mulher depois foi um instrumento que levou muitas outras pessoas a virem conhecer a Jesus.
Então veja a forma que Jesus tratou ela. Ela até se espantou, como você, sendo homem e judeu, vem conversar comigo que sou samaritana, né? Então foi um choque para aquela mulher ver como Jesus a tratou, porque ela era acostumada a ser tratada como objeto, ser tratada com desprezo, né? Então Jesus a tratou de uma forma diferente. Outro exemplo, a mulher com fluxo menstrual não podia tocar em ninguém. Então havia um preceito na lei que uma mulher no seu período menstrual, ela não podia ser tocada em ninguém, ela não podia tocar ninguém, ela era considerada impura. Então o homem que fosse tocado por uma mulher nesse ciclo menstrual, ele tinha que passar por um processo de purificação que era incômodo para ele. Então é a mulher do fluxo de sangue, está lá em Marcos 5, 21, a mulher do fluxo de sangue, que é aquela mulher que há 12 anos padecia dessa doença, ela vai e toma a iniciativa e toca em Jesus, né, ouvindo falar de Jesus, tocou em Jesus, e Jesus ali estava sufocado pela multidão, e Jesus sente o toque dessa mulher, o toque de fé dela. E Jesus pergunta: quem me tocou? Logo aquela mulher, ela, poxa, agora eu vou levar uma bronca, agora eu posso até ser pedrejada. E aí Jesus olha para ela e vai: filha, vai, a tua fé te salvou. Tratou ela com compaixão, tratou ela com misericórdia e viu nela a atitude de fé. A tua fé, ou seja, você mulher, né, tem a mesma fé, tem a mesma atitude de fé que um homem pode ter, né? Um outro exemplo que é muito forte também, a mulher que foi acusada de adultério e ia ser apedrejada. Você lembra lá em João 8, no versículo 1 ao versículo 11, que diz o texto lá, se você ler, que os acusadores que levavam essa mulher até Jesus disse para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega no ato adulterando, no ato, ou seja, foi um flagrante. Agora, a gente sabe, ela poderia estar adulterando sozinha? Não, havia quem? Um homem. Só que você perceba que este homem não foi levado diante de Jesus para ser o que? Julgado. Porque o que aqueles homens queriam era pegar Jesus numa situação incômoda, né? Mas também, como diz o texto, né? A lei mandava o que? Apedrejar, né? E Jesus protegeu aquela mulher, né? Veja que o homem não foi levado a julgamento. Quem foi? Foi a mulher, por causa do machismo, por causa da atitude machista daqueles homens, por causa da atitude que havia de convenção social e religiosa da época. Mas Jesus não se limitou a isso. Jesus diz: quem não tem o pecado que atire a primeira pedra, né? Jesus não negou que havia um ato de pecado, um ato errado, o adultério é errado, né? Mas Jesus o que? A protegeu. Porque quando os homens foram embora, Jesus olha para ela e fala: cadê os teus acusadores? Ninguém ficou, Senhor. Então também eu não vou te condenar agora. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus fala: você vai e não faça mais. Mas eu não vou te condenar, eu vou tratar você como igual. Mesmo porque o homem não estava ali para ser julgado. Ok? Então percebam essa relação que Jesus tinha com as mulheres, de tratá-las como ser humano independente, responsável pelos seus atos, mas tratava com dignidade. Outro exemplo rapidinho para a gente encerrar essa parte e entrar na aula de hoje. Mulheres fazendo parte da comitiva de Jesus, capítulo 8 de Lucas, leia lá. Jesus tinha um ministério, tinha uma comitiva, e esse ministério precisava de sustento e de suporte. E quem dava o sustento e o suporte? As mulheres. As mulheres davam, se você for ver lá, cita nominalmente algumas mulheres e cita que elas sustentavam o ministério de Jesus com seus bens,
Porque Jesus precisava comer, os apóstolos precisavam comer, descansar, vestir. Tinha uma estrutura logística para que o ministério de Jesus fosse à frente. E havia o que? Mulheres dando esse suporte. Tanto é que essas mesmas mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Mateus capítulo 28. Então essas mesmas mulheres que davam suporte também participaram do momento mais importante, um dos momentos mais importantes da obra de Jesus, que é a ressurreição, que ele mostra a sua vitória sobre a morte, da qual nós somos totalmente abençoados, porque nós temos certeza da vida eterna pela ressurreição. Então, para que não fique aquele buraco que ficou da aula passada, então, irmãos, pegue esses pontos, né, e você agora vai entender melhor como Jesus deve ser o nosso exemplo, como ele é o nosso exemplo e a forma com que ele tratava as mulheres, né? Existe sim uma diferença de papéis, a mulher tem uma estrutura, o homem tem outra. O machismo tenta colocar a mulher como incapaz de muitas ações que ela não é incapaz. Ela conhece. Na semana passada nós falamos de uma mulher que é empoderada, uma mulher com muitas competências, mas o papel do homem tem o seu papel, você tem que cumprir. Mas veja que o homem Jesus, a forma como Jesus tratava as mulheres era muito diferente, ok? Então fica esse adendo da aula passada. E nós vamos então entrar na aula de hoje. Deixa eu chamar aqui a apresentação, que hoje nós vamos falar sobre o desafio de assumirmos responsabilidades, inclusive dos nossos próprios erros. E hoje, irmãos, vamos pegar um pouco mais pesado agora, né? Porque chega um momento que a gente tem que começar a cavocar certas coisas. Então, vamos abrir o coração, eu também preciso, né? Isso em primeiro lugar está afetando a minha vida, né? Ministrando a palavra, está também trabalhando no meu coração, estudando e vendo o que Deus realmente quer de mim. Eu vejo que muitas coisas na minha vida eu preciso melhorar. Então vamos lá. O desafio de nós assumirmos as responsabilidades. Qual é o objetivo dessa aula? O homem é responsável pelo mal que entra em sua casa. Nós já falamos isso na primeira aula, nós vamos aprofundar aqui. Por isso, ele é o responsável também por buscar a solução e restauração. Veja, nós temos uma responsabilidade de proteger e guardar nossa casa, nosso lar, nosso país, todo o contexto da nossa sociedade. Se o mal entra, nós como homens somos os primeiros a ser responsáveis. Mas se nós somos os responsáveis pelo mal entrar, nós somos os responsáveis pela solução, né? Nós precisamos encontrar a solução. E para isso nós temos que assumir responsabilidades. Veja, homens fracos e omissos são uma tragédia para a sociedade, e as lacunas causadas por essas atitudes têm alimentado distorções nos relacionamentos, onde as mulheres foram impulsionadas a assumir papéis que não eram delas, se cansando e sobrecarregando. Mulher, irmãos, sempre trabalhou, mulher sempre teve competência para fazer atividades que o homem muitas vezes nem consegue fazer. Só que o homem, quando é fraco e omisso nessa sua posição de ser o provedor do seu lar, de ser o responsável pelo seu lar, ser o líder espiritual do seu lar, nessa omissão alguém tem que fazer, né? Quando você deixa de fazer algo que é necessário, você está lançando sobre alguém essa tarefa. Então, para aquele que é casado, ou para aquele que está na sua família, o filho, por exemplo, a responsabilidade vai cair sobre o ombro da mulher. E a mulher se sentiu então impulsionada a fazer coisas, a ir para o mercado de trabalho, por exemplo, assumir papel que não era dela, né? E aí veio o quê? Ela se sobrecarrega, dupla jornada de trabalho. Essa é a maior das bandeiras do feminismo, que a mulher
ela vai para o mercado de trabalho e ela assume essa responsabilidade. Outra coisa, quantos casos você vê de abandono, do homem abandonando um filho, abandonando uma mulher grávida, né? Isso, o ônus da criação fica apenas com a mulher. Isso é um absurdo, isso aí é uma vergonha para nós, né? Eu não fiz isso, graças a Deus eu tive a orientação da palavra, também da família, mas é uma vergonha alheia que eu tenho do meu gênero masculino, de ver tantos homens, né, que têm essa atitude de abandono. Isso é um absurdo. E as mulheres hoje, muitas são chefes de família, né, sozinhas, e tocaram no barco e criaram os seus filhos. Isso conseguiram fazer? Conseguiram, mas foi bom para elas? Se você fizer uma pesquisa, elas não vão gostar muito de ter feito isso. É claro que o ser humano, no seu orgulho, né, no ego, vai dizer: eu venci, eu não precisei de homem nenhum, mas se tivesse alguém para ajudar, era melhor. Ok? E em uma sociedade que os homens assumem seus papéis, as mulheres também são valorizadas. O homem assumindo o seu papel, a mulher é valorizada. Então, onde começa o problema? O problema começa lá no Éden, desde o início, onde nós já ali começamos a jogar as nossas culpas nas outras pessoas. Então eu coloquei aqui uma frase de Milor Fernandes, que ele disse: errar é humano, botar a culpa nos outros também. Isso é uma atitude do ser humano. Outra frase que eu coloquei aqui, até para ser bem irônico, do filósofo Homer Simpson. Quem conhece o Homer Simpson, ele falou uma frase ali: a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Né? Esse desenho tão bom, né? Tão importante na cultura moderna, né? Estou sendo bem irônico. Né? Olha só, a culpa é minha, coloca em quem eu quiser. Então, não assume a sua responsabilidade. Então, jogar a culpa nos outros é uma tradição popular entre os homens há muito tempo. Nós temos que parar de fazer isso. Primeira coisa, assumir a responsabilidade. Já lá no Éden, no capítulo 3, você vê a queda, você vai ver que Adão disse: foi Eva que me deu, foi a Eva que veio me induziu a errar. Aí a Eva vai dizer: foi a serpente que me deu. E no fim das contas, a única que não falou nada foi a própria serpente, coitada. Ela assumiu a culpa, ela assumiu a responsabilidade. Era o plano de Satanás. Satanás estava lá para isso, o inimigo de Deus, o inimigo de nossas almas. O papel dele é esse, é nos fazer afastar de Deus. Ele não está nem aí com a reputação dele, ele não está nem aí se a pessoa culpa ele ou não. Ele, na verdade, não está nem preocupado se as pessoas creem nele. Ele não está preocupado. Fala: pode deixar de crer em mim. Não é negócio de fé, não é comigo. A fé é negócio de Deus. Comigo não precisa ter fé. Eu vou agir do mesmo jeito. Ele não está nem aí. Então ele leva a culpa mesmo. Pode botar a culpa em mim e pronto. Só que vocês estão fazendo o que eu quero que vocês façam. Então esse negócio de culpar as pessoas é algo que está ali, em nós. E nós temos um fato interessante que eu me lembrei agora, rapidinho, vou contar para vocês. Quando eu morava em São Paulo, eu morava num bairro bem antigo de São Paulo, e ainda tinha aqueles armazéns secos e molhados do bairro, aqueles pequenininhos, né? E tinha aquele lugar que toda criança, quando olha, fica fascinada, que é o baleiro e a área do doce. Nossa, como a gente gostava. Então um dia eu estava lá, fui comprar algumas coisas e estava esperando para pagar. Eu conhecia o dono do estabelecimento há muitos anos, me conhecia desde garotinho, então a gente tinha intimidade, e tinha duas crianças, uma mais velha e um mais pequenininho, uma segurando na mão da outra. Aí o pequenininho, todo curioso, bem pequenininho mesmo, gurizinho, como vocês falam aqui, ele foi lá e quis pegar um doce, mas quando ele pegou,
caiu toda ali a organização do doce, né? E o dono lá do bar, do estabelecimento, meu amigo, olhou, mas o que vocês fizeram? O menininho, a primeira reação dele foi ele. Apontou para o outro, mais velho. E o mais velho, não fui eu. E eu vi, e eu fiquei olhando, meu Deus, já é ali, ó, de pequenininho. A tendência nossa é jogar a culpa nos outros. É querer sair fora, não quer assumir responsabilidade. E não é só nas pessoas que a gente quer jogar a culpa, não. É também no ambiente que nós queremos jogar a culpa. O ambiente em que eu fui crescido, o ambiente que eu fui criado, o ambiente que eu trabalho, o meu ambiente de escola. A gente quer jogar a culpa dos nossos erros no ambiente. E quero meditar com você primeiro. Qual foi o ambiente em que Adão e Eva pecaram? Foi num ambiente de conflito, um ambiente ruim? Não, foi no Jardim do Éden. Deus providenciou um ambiente perfeito para os primeiros seres humanos. Imagine aquele lugar paradisíaco, fala de paraíso, paradisíaco. Tinha árvore de todo tipo de alimento, frutífera, um lugar bonito, mas mesmo no ambiente ideal, Adão e Eva caíram. Foi naquele ambiente ideal que Deus colocou ali e eles erraram. Então veja, o ambiente, ele pode influenciar sim, ele tem uma parcela de problema, mas ele não é o único culpado, não. Agora, se você vê um outro contraponto, se você estudar a história de José ou de Daniel, veja, José, o que aconteceu? Foi mandado para o Egito, meio de um povo idólatra, costumes fora da vontade de Deus. Daniel também, no meio dos caldeus, dos povos da Babilônia, onde ele teve até que abrir mão do estilo de alimentação para poder se manter puro. Esses homens, nesse ambiente totalmente idólatra, eles se mantiveram fiéis a Deus e assumiram seus papéis de responsabilidade, né? Veja, não é o ambiente. Nós podemos vencer o ambiente. Nós precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos erros, né? E falhas. Então não podemos jogar a culpa nos outros e não podemos jogar a culpa no ambiente. Nós podemos vencer isso, ok? Onde e como começar? É justamente onde nós fracassamos, né? Você começa a vencer quando você enfrenta o teu fracasso e não quando você alcança o sucesso. A gente precisa fazer uma avaliação honesta do que está errado. A omissão é o oposto do assumir responsabilidades. Então a gente tem que começar do nosso fracasso. Nós temos que entender onde foi que fracassamos, em que ponto eu fracassei, para poder recomeçar. Então Adão se omitiu na sua responsabilidade como? Através do seu silêncio, da sua omissão. Eu estou lendo um livro, recomendo para você ler, que é justamente que estou me baseando em vários livros, e um deles é O Silêncio de Adão, que vai falar da omissão de Adão, né? Então nós vamos analisar isso agora, tá? E lembrando, meus irmãos, tem um filme chamado Corajosos. Gostaria de saber quem já assistiu. Eu quero que você assista, porque lá vai exemplificar várias coisas que estamos falando aqui na sala de aula, ok? Eu quero ler com você esse texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Acompanhe aí comigo. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer.
Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Irmãos, esse texto aqui, ele não me dá nenhum motivo para entender assim que Adão não estava presente quando a serpente assediou Eva, tá? Veja bem, nós vimos que quando Deus falou dessa aliança de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês estão liberados para comer de todas as árvores. Vejam, a mulher não havia sido criada, então a mulher não ouviu da boca de Deus essa proibição. Ela ouviu do homem. Ela bem que disse certinho aqui, ó: só do fruto que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Veja que Adão, ele transmitiu para Eva essa instrução, tá? Agora, eu fico imaginando essa cena, né? Adão estava presente, e aí Adão chega e ouve, né? Vamos ver a outra transparência aqui. Adão estava presente. Adão viu a serpente, Satanás, ali conversar com a Eva. Ele ouviu a conversa das duas. Então, significa que ele ouviu a serpente distorcer e colocar em dúvida a palavra de Deus que ele tinha ouvido diretamente dele. A primeira coisa que a serpente falou, vou voltar aqui, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Foi essa a ordem de Deus? Não. Satanás, ele vai trabalhando nesses detalhes. Ele distorceu a palavra de Deus. A palavra de Deus foi para que eles não comessem de uma única árvore, não de todas. Então ele começa distorcendo a palavra de Deus. Aí Eva responde corretamente, e aí Satanás depois vem com a dúvida, quando no versículo 4 ele diz: é claro que vocês não morrerão. Vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Satanás coloca a dúvida e coloca ainda uma mentira, que era o que? A intenção de Deus. Que Deus não queria que eles comessem, porque Deus estava com medo de que eles se tornassem igual a Deus. Veja o trabalhar de Satanás. Mas o incrível de tudo isso é que Adão ouviu esse papo teológico entre a Eva e a serpente, e ele não fez nada. Ele não fez nada. Está gravando aí? Ele não fez nada. Olha que coisa, irmãos. Já parou para pensar nisso, Alto? Não tinha parado para pensar. Ele não fez nada. Meu irmão, quando você vê um problema chegando, quando você vê um negócio que está acontecendo, que é uma tragédia anunciada, você vê, por exemplo, a tua esposa tomando uma atitude, ou teu filho, tal, e você não faz nada, o que vai acontecer depois? Adianta você chegar e dizer: olha, eu sabia que iria dar isso, mas depois que aconteceu,
depois que o fato se tornou ali realidade, e aí tem que tratar com as consequências, e às vezes uma consequência na boca dela. Não tem nada disso não. Deus não falou nada disso, Deus falou para nós não comermos, e eu quero obedecer a Deus, e tomaram uma atitude, ele não fez nada. E aí o que acontece? Eva vai e come. Logo Eva se vê pegando do fruto, ele vê Eva pegando do fruto, comendo, e ele também come do fruto. Ele também vai se omitir mais ainda. E eu quero aqui mostrar para vocês dois textos. Primeiro, 1 Timóteo 2,14, Paulo diz: e não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Muitas vezes eu ouvi pregações mostrando que a mulher foi a culpada pelo engano. Mas veja bem, e não foi Adão o enganado. Se Adão não foi enganado, por que ele comeu da árvore? Do fruto, aliás. Da árvore não. Por que ele comeu do fruto se ele não foi enganado? Eva foi enganada. Adão não foi. O que Paulo está querendo dizer aqui não é colocar a culpa, a responsabilidade da mulher, não. Paulo está colocando a responsabilidade em Adão. Adão não comeu enganado, Adão comeu consciente. Adão comeu porque quis. E aí o resultado foi o pecado. Foi aí que entrou o pecado no mundo. E a Bíblia diz lá em Timóteo: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. O que é isso? Omissão. Veja, olha que coisa terrível, que coisa assim, que... será que nós estivéssemos lá, teríamos tomado uma outra atitude? Não sei. Mas eu estou vendo aqui no homem que iniciou, né, o primeiro homem, a atitude dele, e olhando que essa atitude passa para nós. Ele não foi enganado. Pô, eu sei, Deus falou, então eu vou comer assim, então ele comeu consciente. Veja, e ao homem Deus disse, lá em Gênesis 3, do 17 a 19: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra se tornou maldita por causa do homem, por causa de Adão. Esse texto aqui me deixa muito confortável em dizer que se o mal entrou no mundo, entrou por causa do homem. Nós, gênero masculino, se o mal entra na minha casa, no meu lar, eu sou o primeiro responsável. Eu tinha que ter tomado atitude. Quanto eu vejo, irmãos, eu já pastoreei alguns lugares e já enfrentei situações, isso me deixava muito triste, até um pouco irritado. Eu tinha que tratar com essa irritação. Ver irmãs na igreja que simplesmente não eram viúvas, e não eram abandonadas pelos maridos, mas eram mulheres que tomavam a frente da sua casa justamente porque os homens eram omissos. Homens que só sabiam chegar para os filhos e dizer: não, vai ver com a tua mãe, que sua mãe resolve. Nada. Eles só queriam que sair para trabalhar, trazer o sustento para dentro de casa. O resto, olha, resolve com a tua mãe. A mulher precisa de algum apoio dentro de casa, precisa de uma resposta para alguma situação dentro de casa. Não, resolve você. O que você resolver para mim está bom. E depois, se não dá resultado, o que ele faz? Tá vendo? Sabia que não ia dar certo, mas você é teimosa. Por que não participou? Por que não estava junto? É a mesma coisa. Adão chegou falando a Eva, deixou a coisa rolar, a Eva conversando lá, batendo papo lá teológico, papo cabeça para a serpente, e aí chega, de repente, o mal está feito. E aí joga a culpa na mulher: foi a mulher que tu me deste. Tem lógica isso, irmãos? Então, o responsável pela entrada da maldição foi Adão. Eva e todos os demais, nós fomos atingidos. Significa que os nossos atos não afetam somente a nós, mas a todos à nossa volta. Então veja como a coisa vai tomando proporção.
né? Nessa omissão, o homem, quando é fraco nisso, ele afeta ele, a sua casa, a vida dos seus filhos, aí vai para a sociedade, aí vai para o país, vai para a igreja. Infelizmente, a igreja, ela é um extrato das famílias. Então, irmãos, é algo que nós devemos pensar muito. Essa responsabilidade que nós temos que assumi-la. O desafio é assumir nossos fracassos e corrigi-los. Foi através do silêncio que Adão e tantos outros homens, incluindo nós, falhamos. E agora a gente precisa corrigir. Não adianta agora chorar o leite derramado, não adianta chorar o tempo que nós passamos. O que adianta sim é você corrigir na sua vida. E veja, o Michael aí que vai esperando o neném, a esposa, a família, acho que é menino, se for menino, vamos lá, não lembro agora se é menino, mas se for menino, eu já tenho que ter isso na mente, eu tenho que treinar meu filho a ser homem. Tá? Tem que treiná-lo para ele ser um homem segundo o coração de Deus, segundo o padrão de Deus. Se você tem filhos e está me assistindo aí, está acompanhando as aulas mesmo sem ser inscrito, você que tem família, você tem que olhar para os seus filhos. Já que meus filhos sabem o que é ter atitude de responsabilidade, assumir responsabilidade, eu tenho que trabalhar isso. Então vamos ver como a gente tem que trabalhar isso. Assumindo o nosso fracasso. A primeira coisa, irmãos, é admitir. Eu quero aqui ainda abrir um pouquinho para a mulher isso é mais fácil. A mulher sempre encontrar alguém mais, uma amiga mais íntima, uma irmã mais íntima da igreja, e abrir o coração dos seus sentimentos. O homem não faz isso. O homem não tem muita facilidade de fazer isso. Mas eu quero incentivá-los a pensar em alguém amigo, alguém que tenha a direção de Deus, um pastor, então, para que você possa admitir os seus erros e compartilhar. E no Salmo 32:5, vem lá o salmista falando: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Para nós sermos perdoados, para nós sermos restaurados, eu primeiro preciso admitir e confessar: eu errei. Eu tenho que dizer: Deus, eu concordo que o Senhor está certo e eu estou errado. Que o Senhor diz está certo e eu estou errado. Eu preciso mudar. E eu admito que eu estou errado. O outro ponto é buscar sabedoria na palavra de Deus. Né? Salmo 1, versículo 1 e 2 diz: como é feliz aquele, ou o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Qual é o teu sentimento para com a palavra de Deus? Qual é o teu paladar com a palavra de Deus? Você precisa da sabedoria da palavra de Deus. É nela que nós vamos encontrar o nosso direcionamento. O teu paladar pela palavra de Deus. Você tem um gosto pela palavra de Deus? Se você não tem, fica difícil. A sabedoria não vem do nosso senso comum. Ela vem de nós meditarmos na palavra. Nós precisamos assumir e começar então a assumir as responsabilidades e compromissos diante de Deus. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente. É algo todo dia, é diário, cotidiano, rotineiro. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Veja, eu tenho que assumir responsabilidade. A cruz, quando nós vemos aqui cruz, o que significa cruz? A cruz era a pena dos nossos pecados. A cruz é a consequência dos nossos erros. Eu tenho que assumir as consequências dos meus erros. Essa cruz que eu devo carregar são as consequências dos meus erros.
Só que o que aconteceu com a nossa cruz? A cruz realmente a mais pesada, a mais dura e a que nós não conseguimos carregar. Jesus carregou por nós. Ou seja, Jesus é o exemplo de masculinidade, sempre vou apontar isso, porque ele veio e assumiu a responsabilidade que era nossa. Ele assumiu por nós essa responsabilidade. Ele foi lá e tomou a nossa cruz, que nós não podíamos nunca jamais carregar e pagar, e ele assumiu por nós. Só que agora Jesus fala de uma cruz que nós podemos carregar, porque ele diz que nós devemos tomar. Qual é? A responsabilidade pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa nação, pelo testemunho de Jesus Cristo nessa terra, pelo testemunho da igreja nessa terra. Eu tenho que ser alguém que leva adiante esse testemunho de Deus nessa terra como homem, assumir essa responsabilidade, tomar todo dia, não tem um final de semana de refresco. Hoje é domingo, vou descansar da minha vida espiritual. Não existe isso. É tomar diariamente a nossa cruz. Cada dia é um dia de dificuldade e luta, nós temos que assumir. Entender o nosso papel de homem. Qual é o nosso papel de homem? É sacerdote na nossa casa, né? Qual é a função do sacerdote do nosso lar? Nós temos que assumir essa questão, sermos sacerdote da nossa casa. Primeiro, orar com a sua família, sua esposa e seus filhos. Você ora com a sua família? Você ora com a sua esposa? Durante muito tempo eu não orava junto com a minha esposa. Eu tenho que começar a voltar a orar com ela. Eu estou confessando isso diante de vocês. Eu tenho vida de oração. Ela tem a vida de oração. Nós oramos juntos em muitos momentos. Mas aquela oração juntos, estamos clamando, pedindo coisas juntos, e com os nossos filhos, você tem feito isso, separado um momento ali, larga o celular, larga a internet, todo mundo reúne aqui, vamos orar junto agora pela nossa casa. Você como sacerdote tem assumido essa postura, porque na oração você traz intimidade com Deus e entre as pessoas que oram junto. A oração nossa oração não muda Deus, querido. Deus faz o que Ele quer, Ele já estabeleceu. Só que quando nós oramos, Deus vem e está conosco em intimidade. E a intimidade não é só na vertical, é também na horizontal. Nós começamos a ter intimidade um com o outro na oração. Eu orava com os meus filhos todos os dias pela manhã. Nos reunimos à mesa antes de tomar café da manhã. E eles falavam: ai mãe, ora você, porque o pai demora muito para orar, porque ele está com fome. Aquela coisa de criança, mas a gente fazia, né? Outra coisa, ensinar a palavra de Deus à sua família. Eu não preciso nem te dizer isso, a responsabilidade que você tem de ensinar para os teus filhos a palavra de Deus. Não é responsabilidade só da igreja. A igreja ajuda, o MI ajuda, o Gabs, que é o adolescentes, ajuda. Mas você tem feito isso na sua casa? Eu conheci homens, irmãos, por isso que eu falo, coisas assim que entristeciam e nos irritavam. Que tinha membros da igreja que tinha capacidade de passar na frente da igreja com o carro, deixar os filhos e ir embora, porque eles não tinham gosto, paladar para sentar numa classe de escola bíblica dominical para aprender a palavra de Deus. Depois os filhos crescem, não queriam mais ir para a igreja. Ele perguntava assim: o que foi que eu errei? O que foi que aconteceu? Só dá vontade, né? Um tapa-santo assim, mostrar e está indo, né? Ser referencial e exemplo para todos na sua casa. Se você é um homem de oração, um homem que conhece a palavra, ele estuda para ensinar para os seus filhos, é claro que você vai ser referência para eles, né? E o sacerdote também é aquele que defende, protege, supre e orienta. Então nós temos os ritos de passagem que nós vamos falar mais para frente um pouquinho. Nós falamos um pouquinho na primeira aula, que é quando o jovem entende que ele é agora um homem, que ele tem que defender, proteger e suprir. Veja, o sacerdote era aquele que intercedia pelo povo a Deus. Você tem que ser aquele que intercede pela tua família a Deus, pedindo a proteção de Deus.
E Jesus, ele foi o sacerdote e a própria oferta. A Bíblia fala em Hebreus que ele foi, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote perfeito que ofereceu a oferta e, ao mesmo tempo, a oferta. A vida dele era a oferta. Você, como sacerdote, você tem que ser esse sacerdote, o primeiro a se sacrificar pela tua família. Efésios 5, 23 a 33 e capítulo 6, versículo 1 e 2. Você vai ver lá a realidade do que deve ser a tua postura como homem. Maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, né? Dando a vida por ela. Esse deve ser o teu papel, para torná-la igreja sem mácula, sem ruga, igreja perfeita. A tua função é se sacrificar pela tua família. Tem muitos homens que não querem fazer isso. E capítulo 6 fala para os filhos: pais, tragam seus filhos em sujeição à palavra de Deus e não o irriteis. Não é com violência, não é com autoritarismo. Eu usei a vara com os meus filhos muitas vezes. Era necessário, mas nunca os espanquei. E muitas vezes foi no diálogo, foi na conversa. Às vezes tinha que ser, não, é porque vai ser assim, acabou. Quando não há entendimento, acabou o diálogo. Mas quando eles começavam a entender que era para o bem deles, havia diálogo. Claro que muitas coisas fizeram escondido de mim, fizeram. Duvido que você não tenha feito os seus pais. Eu fiz. Mas certamente ficou ali no coração deles a palavra de Deus. Eles não serão perfeitos, assim como você não é. Mas você tem essa responsabilidade. Amém? Agora, quais são as maneiras possíveis? Vamos ver o nosso tempo aqui. Temos um tempinho aqui ainda. Tem algum comentário aí, pessoal? Não? Estão deixando rolar, né, gente? Tá. Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Gostaria de você ter uma atenção bem especial no que eu vou falar agora. Existem duas maneiras de você querer, quem sabe, assumir responsabilidade. E eu estou colocando aqui as duas. Uma, colocando duas colunas ali, que é o contrato e com a aliança. Eu queria que você pensasse: o nosso relacionamento de Deus, ele é contratual ou é pactual? Ou seja, aliança, pacto é a mesma coisa, tá? Contratual ou pactual? Vamos ver aqui a diferença. Primeiro, por que existe contrato? O contrato, ele é baseado na desconfiança. Já é problema aí, né? Eu desconfio, por isso eu faço o contrato. O contrato diz que ambas as partes têm obrigações e direitos. Tá? O contrato também é baseado no desempenho. Se teve bom desempenho, cumpriu o contrato. Se não, já é passível de rompimento. E o contrato pode ser dissolvido caso uma das partes não cumpra. Então, se eu faço um contrato aqui com o Elton e ele não cumpriu a parte dele, eu posso dissolver o contrato e ele também é a mesma coisa. Geralmente é assim, né? Eu contrato um profissional, ele tem que me dar um serviço, e qual é a minha parte? Fazer o pagamento, né? Então, se ele não faz o serviço, eu posso me omitir de fazer o pagamento. Entendeu? Então sempre é baseado no desempenho de alguma das partes. Agora, uma aliança, um pacto, olha a diferença. A aliança se baseia na honra e no caráter. Bem lá antigamente se dizia que as negociações eram feitas no fio do bigode, né?
que se baseava o quê? Na honra, no caráter do camarada, né? A aliança, veja, não se baseia no desempenho. Sabe, se eu faço uma aliança com alguém, não está baseada se ele vai ter um bom desempenho ou não, se ele vai atingir as expectativas que eu tenho. Eu tenho que cumprir a minha parte mesmo ele não tendo um bom desempenho. Então não é baseado no desempenho. Uma aliança, ela é indissolúvel, é para a vida inteira. E se for quebrada, duas coisas acontecem: depõe contra o caráter da pessoa e tem consequências sérias, né? E é lealdade até a morte. Agora, a nossa relação com Deus é contratual ou pactual? O que você acha? Né? A nossa relação com Deus, né? O que Deus faz é pactual, não é contratual. Veja, o primeiro ponto está aqui, no desempenho. Já pensou se Deus fizesse, olha, se vocês tiverem bom desempenho, eu vou salvar vocês, né? Se você tiver um bom desempenho, eu salvo. Se você não tiver, você está perdido. Não. Deus se baseia o quê? No seu caráter. Eu prometi que vou salvar e vou salvar, não importa o desempenho de vocês, né? Então, nós temos aqui duas maneiras de assumir responsabilidade. E eu, como homem de Deus, eu tenho que ir pela aliança. Eu fiz uma aliança com a minha mulher. Nosso casamento não é contratual. Hoje muita gente faz isso. Hoje se faz isso. Por quê? Porque já quer ter uma porta de escape. Mas biblicamente, a vontade de Deus é que o nosso relacionamento seja como aliança. Olha o exemplo de uma aliança e suas consequências. Não vai dar tempo de eu entrar em muito detalhe aqui, mas você leia em casa. Josué 9, está aqui um texto, e 2 Samuel 21, de 1 a 14. São textos que se relacionam. Josué 9 mostra uma aliança que Israel fez com os gibeonitas, que era uma aliança proibida. Então nós estamos falando aqui de uma aliança que não era da vontade de Deus. Êxodo 34, 12, Deus tinha falado para Israel não fazer aliança com aqueles povos. Só que Israel fez, não porque não consultaram o Senhor, mas pelo fato de não consultar o Senhor, mas fizeram aliança, tornou Deus testemunha dessa aliança. Versículo 14, Deus foi testemunha, e Israel foi obrigado a cumprir a aliança. Aqui eu poderia ministrar mais uma aula e mais uma mensagem, mas se você ler lá, houve ali uma aliança que não era da vontade de Deus, mas o povo teve que cumprir, porque Deus foi testemunha dessa aliança. E essa aliança foi quebrada nos dias de Saul, né? Só que lá em 2 Samuel 21, de 1 a 14, mostra Davi sofrendo a consequência dessa aliança. Davi teve o tempo, não anula a aliança. Pode passar o tempo que for, mas não anula, né? Mesmo sendo contra a vontade de Deus. E ela foi quebrada e veio a consequência. Houve 3 anos de fome e de muitas vidas perdidas. Veja, uma aliança quando é quebrada, ela tem consequência. E consequência séria. Então quando a gente não assume responsabilidade como homem, porque nós temos uma aliança, e às vezes uma aliança que é tão fácil de entender, que é a aliança do casamento. Veja o que diz Malaquias 2, 13 e 14. Diz: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. O Senhor foi testemunha da aliança que nós fizemos no altar. E se nós rompermos essa aliança, ela tem sim consequência. Mas se a minha mulher não desempenhou bem o papel, não importa, é caráter, meu querido. Eu tenho a seguinte opinião e eu quero viver isso. Não importa se a minha mulher tem bom desempenho. E sim, porque muitos homens até traem as esposas, né?
vão tendo uma relação extraconjugal com essa desculpa: a minha mulher não gosta de sexo, minha mulher não me satisfaz, a minha mulher não cumpre o seu papel, está sempre cansada, e eu sou homem, homem precisa se... Querido, e o teu caráter? E a tua aliança? E assumir essa responsabilidade que você fez lá no altar? Não vale nada? Então, mesmo que a minha esposa não tenha um bom desempenho, isso não me dá o direito de quebrar uma aliança. E se eu quebrar, vou ter consequência. A aliança não se baseia no desempenho do outro, se baseia no meu caráter. O fato de homens estarem rompendo alianças e colocando a culpa em outra coisa, se existe um nome para isso: mau caratismo, é fraco, omisso. Nós não fomos chamados para sermos assim. Nós somos chamados para sermos homens de Deus, homens que cumprem aliança. Amém? Conclusão e aplicação: somos responsáveis pelo mal se ele entrar em nossa vida e em nossa casa, mas também somos responsáveis pela solução, buscando a ajuda de Deus. Entenderam? Você é responsável pelo esse mal, mas você também é responsável pela solução. O primeiro passo é admitir nossos erros. Talvez é o momento de chegar diante da esposa, reconhecer nossa omissão. Não estou dizendo que é uma tarefa fácil, é difícil. Para mim, particularmente, temos que tomar coragem. Muitos homens têm fugido das responsabilidades e causado muitos males. Não sejam deles. Não sejam deles, meu irmão. Tá? E não adianta culpar ninguém no ambiente que vivemos. Adão fez isso e não colou. Não colou, tá? Deus não é iludido pelas nossas argumentações. Está na hora de termos honra e coragem. Deus nos ajudará, se você quiser. Está na hora, irmãos. Amém? Falei que ia pegar um pouco pesado hoje, mas é assim, tem que ser assim. Tá bom? Que Deus nos ajude. Assista o filme Corajosos. Entre no link. Se você tem assistido as nossas aulas e não se inscreveu, entra lá para a gente conversar. 988358612 é o meu WhatsApp. Se também quiser falar comigo, tá aí, você pode mandar lá um alô. Estou aqui para ajudar. Também preciso de ajuda, né? Como eu falei, a palavra de Deus tem me apertado também, a espada de dois gumes, corta dos dois lados. E eu também preciso dessa graça e misericórdia do Senhor. Um bom domingo para você, que Deus te ajude, Deus te abençoe. Esperamos você para a próxima aula, tá bom? Um abraço.